Vamos falar agora sobre CPI dos transportes coletivos. Hoje foi mais um dia de depoimentos lá na CPI e esses assuntos foram acompanhados, os depoimentos foram acompanhados pelos nossos repórteres, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos que nos assistem. Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde a você que nos acompanha. E hoje foi um depoimento que, inclusive, contou lá com a superintendente da Ecitrans, Cláudio Pessoa, Elivaldo Barbosa, mas teve também presença de procurador do município nesse depoimento. Dessa vez foi o procurador-geral do município, Aurélio Lobão, foi para lá, deu um depoimento importante e que eu tenho certeza que agregou bastante a estratégia da CPI de investigar todos os lados envolvidos nessa pendência relacionada à crise do transporte coletivo em Teresina. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. No primeiro depoimento, o procurador-geral do município revelou distorções no acordo judicial de outubro do ano passado, que envolveu a Prefeitura de Teresina e os consórcios de empresas que operam o sistema de transporte coletivo. Aurélio Lobão aponta irregularidades no acordo e responsabiliza a gestão do PSDB. Analisar o projeto, o sistema de transporte coletivo como um todo. Por isso é que o técnico de engenheiro de tráfego, o engenheiro de transporte coletivo é importante. A análise da contabilidade, da controladoria, ela é imprescindível e a parte jurídica para saber se aquele contrato que foi firmado está sendo executado na sua completude, se não está sendo executado, se as multas são aplicadas ou não, se não está sendo executado, por que não está sendo executado, se os valores que estão sendo desembolsados são valores justos, estão defasados ou estão com algum superávit. Então, isso tudo tem que ser analisado. Aurélio Lobão também aponta rumos para o contrato do transporte coletivo. A ideia é fazer um estudo multidisciplinar, a contabilidade, a parte da controladoria, a parte jurídica da procuradoria e também a parte técnica como técnico de transporte coletivo, que vai analisar se esse modelo que hoje nós temos é um modelo ainda viável ou se permite uma repactuação, uma revisão dos termos desse projeto. O superintendente da Ecitrans também apontou imperfeições no contrato em vigor. Segundo Cláudio Pessoa, a Prefeitura não controla gratuidades, nem bilhetagem eletrônica, valores de subsídios. Só tem obrigações a pagar. Culpa do passado recente, considerado herança maldita, já admitida até pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa herança realmente e ali colocada pelo superintendente atual, demonstrando que os empresários, quando é para fazer um cálculo da tarifa que favoreçam a eles usam um tipo de fórmula. A fórmula que a Ecitrans calculou o preço da tarifa pelo que está no contrato, o que está registrado no contrato assinado por todos os empresários, deu inclusive um valor menor do que o que está sendo cobrado desde o ano passado. Isso aí é gravíssimo. A forma como eles estão cobrando na justiça sistematicamente esses reparos e essas verbas indenizatórias entre subsídio e outras coisas mais, nos deixa preocupados, porque o que está sendo demonstrado ali, se está tendo um cálculo que é a menor de um ano para o outro, imaginemos esse cálculo feito do início do contrato de 2015 até os dias de hoje. Sobre o futuro do contrato da Prefeitura com as empresas, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito não quis adiantar o que a CPI pode decidir, mas garante, do jeito que está, não ficará. Eu quero saber quem foi o superintendente que deu um atesto de que esse contrato foi cumprido com regularidade. Se tiver, eu vou questionar esse atesto. Se não tiver, é mais um motivo ainda de ter tido aí na gestão anterior, falhas gravíssimas. Mas uma coisa é certa, nós vamos trazer também essas informações que está sendo dada agora pelo superintendente, com outros que nós vamos pedir a mais, e vamos também em loco verificar algumas questões dessas empresas. Bom, vamos lá. Elivaldo Barbosa, pelo que eu entendi, vou dizer só o que eu entendi para você dizer se está certo ou não. A suspeita do procurador e também do presidente da CPI é de que os valores, os cálculos feitos pelas empresas foram maiores do que o que deveriam ser. Verdade, Joelson. E não só suspeitas, Joelson. Eles mostraram números lá.
Eles abriram lá alguns aspectos da bilhetagem eletrônica que mostraram, por exemplo, que a arrecadação de determinada empresa de transporte alternativo, por exemplo, chegou a ser 800 mil por um determinado período, o que é absolutamente inviável na interpretação dos vereadores, na condição atual de transporte, ou da capacidade de transporte desse modal, ou seja, desse tipo de viatura, no caso, um transporte alternativo. Ou seja, o que eu percebi, com números, inclusive, é que a bilhetagem eletrônica, que é controlada pelo setor empresarial, superfaturou em relação às faturas enviadas para a Prefeitura. Lídia Brito, se isso se confirmar, a CPI do transporte coletivo não vai ser um mero objeto de consultoria, de aconselhamento, como a gente até imaginou que no começo seria. Vai ter elementos para denúncias graves futuras. Joelson, quem faz assim, uma denúncia mais ferrenha, vamos dizer assim, é o próprio presidente da CPI, o vereador Dudu. Agora, quando a gente faz esses mesmos questionamentos ao superintendente desse trans, Elivaldo, ele já foi mais moderado, afirmou que isso não seria algo proposital, que é preciso analisar o que aconteceu. Ele evitou falar numa fraude, Joelson. O Cláudio Pessoa. Isso, o superintendente evitou falar em fraude, em algo proposital por parte desses empresários para fraudar o sistema. Já o vereador Dudu tem uma posição mais radical com relação à forma como o sistema vem sendo conduzido pelos empresários. Ele já fala abertamente em fraude no sistema. Agora vai ter que ser provado, né? Se realmente foi uma fraude, se existe essa fraude, se é algo proposital e quem está sendo beneficiado com isso. Então, em outras palavras, né, Elivaldo? A que a Lídia está dizendo aqui, Cláudio Pessoa fala como se fosse um vereador e Dudu fala como se fosse o superintendente daqui do órgão. Mais ou menos nessa linha aí. O certo é que o próprio superintendente, o que ele deixa com essa mais moderação, um tom mais moderado, mais suave em relação a essas irregularidades, é que ele admite a possibilidade de repactuação, de revisão de contrato, porém, deixa um pouco de lado a possibilidade de rompimento unilateral, foi o que ele, inclusive, deixou claro na conversa que tivemos logo depois da sessão, mas disse mais, Joelson, que a Prefeitura está pronta para um sistema alternativo de transporte coletivo. Você gravou com ele sobre o assunto? Exatamente, está pronto, tem até prazo para executar esse trabalho. Vamos acompanhar. O que foi perguntado é o que nós poderíamos fazer caso houvesse essa ruptura. Então eu disse e reafirmo que nós só podemos fazer o que a lei determina, que seria, nesse caso, uma contratação imediata que poderia vigir pelo período de 180 dias. Tá aí, Elivaldo Barbosa. Seria o caso de uma intervenção, né? Assim, contratar ônibus ali emergencialmente para 180 dias de trabalho. Exatamente, até que se busque uma alternativa mais estável, ou seja, uma nova licitação. Por falar em nova licitação, o que o superintendente informou assim, de forma muito concreta foi de processos licitatórios que deverão ser abertos nos próximos dias para o transporte alternativo e também para o transporte da zona rural, e esse já está abandonado aí há um tempão. Da zona rural? Da zona rural. Não é incluído nesse contrato? Não, é outro contrato, é outra licitação. O objeto, inclusive, da CPI é o transporte urbano, né? Esse que envolve somente a parte da cidade em si, a zona urbana. E o presidente, o vereador Dudu, chegou até a levantar a possibilidade aí da CPI passar agora a ouvir pessoas ligadas a essa questão do transporte rural, que é um problema, né, aqui também na capital, que atinge aí a população da zona rural de Teresina. Aí, Elivaldo, seria aí um assunto para uma outra CPI, né, o desdobramento dessa CPI. Você conversou com o prefeito de Teresina, né, Lídia? Sim, o prefeito Doutor Pessoa hoje falou aí sobre a expectativa com relação à finalização do trabalho da CPI, Joelson. Doutor Pessoa disse que a prefeitura vai sim ouvir, acompanhar esse relatório final da CPI e não descartou essa ideia da municipalização. Vamos ver.
O prefeito tem uma estrada própria. O poder legislativo é um outro poder, trabalhando harmônico, mas de maneira independente. Portanto, o prefeito municipal de Teresina não tem influência sobre o outro poder nessa CPI que aí está. Eu espero que o resultado seja satisfatório para a sociedade que precisa do transporte coletivo. Esse relatório pode ser usado pela prefeitura aí nesse processo de encontrar uma solução para esse caos no sistema de transporte? Esse é o objetivo, tanto do poder executivo como do poder legislativo, é encontrar uma resultante que venha satisfazer a sociedade, principalmente os trabalhadores mais simples, aquele que precisa de ir e vir para o trabalho. Prefeito, o senhor ainda aposta aí na possibilidade de municipalizar parte desse sistema de transporte? Com certeza, aposto sim, porque nós não podemos ficar nessa lenga-lenga que já vem há 35 anos. Nunca se chegou a um consenso. É greve aqui, é greve ali, é alguém que usa alguma atitude não republicana. Portanto, o prefeito, a prefeitura vai tomar as rédeas de parte do transporte coletivo. E a outra parte nós vamos terceirizar. Olha só, Lídia, então parte municipalizado seria isso? Joelson, mas é algo bem controverso, até mesmo dentro da prefeitura, porque hoje no depoimento do superintendente da S-Trans, Elivaldo, ele chegou a falar que essa é uma ideia que não tem consenso, que envolve aí diversas questões e existe uma discussão muito grande com relação à municipalização. Mas o prefeito Dr. Pessoa voltou a afirmar que ele quer resolver esse problema o mais rápido possível e que se municipalizar parte do sistema, não 100%, porque a prefeitura admite que não teria condições de fazer uma municipalização total do sistema, mas, segundo o prefeito, se for preciso, parte desse sistema poderá ser municipalizado para tentar agilizar essa situação. Esse é o plano, Joelson. A prefeitura estuda a forma. Por isso que esse assunto já está lá na Procuradoria-Geral do Município, para ver a parte legal, na S-Trans, para ver a parte operacional, e também um pouco também da parte legal, mas a decisão política é essa, não é repactuar não, é de romper o contrato com os consórcios. Esses consórcios não têm boa relação com o Palácio da Cidade hoje, então se depender da vontade política da prefeitura é romper. E a CPI poderá dar esse apoio, se decidir nessa direção, caso a decisão seja nessa direção. Então vamos lá, a composição da CPI, dos 5 vereadores presentes, a gente percebe aí uma tendência de 3-2, favorável a esse rompimento ou essa tese que defendida pelo vereador Edilberto Borges, o Dudu. É o próprio Edilberto Borges, o vice-presidente Bruno Vilarinho, que é o presidente da Comissão de Transporte da Câmara, já manifestou, inclusive, publicamente esse interesse, e o vereador Luiz André, pelo menos teoricamente, porque ele se diz hoje da base aliada ao doutor Pessoa. Do lado contrário, e pelas próprias posições assumidas na CPI, eu vejo o vereador Aloísio Sampaio, do Progressistas, e o relator, o vereador Enzo Samuel, do PDT. Inclusive hoje, não é, Lídia? Ele lá no final dos trabalhos lá, o vereador Dudu chegou a citar lá frases do vereador Enzo Samuel, e interrompeu o vereador Dudu e disse, olha, calma aí, não bote palavras na minha boca. O clima ficou tenso hoje, Elivaldo, na CPI, nessa reta final. Hoje a gente pode dizer que foi o último dia de depoimentos, né? Agora eles vão tratar de elaborar o relatório, mas vai ter também, Joelson, visitas a garagens de empresas de ônibus. Diligências, então. Isso, o vereador Dudu afirma que é preciso ir em loco, né, conferir ali se os dados, as informações passadas pelos empresários condizem com a realidade. Para isso, ele vai montar aí uma comissão de vereadores para fazerem essas visitas às garagens de ônibus.